Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, a todas as guerreiras, a todas as mulheres de Deus fortes, que não se intimidam diante de uma luta, diante de uma adversidade. Uma mulher de Deus que tem um sonho, que tem um projeto, que tem um propósito e quer alcançar ele em nome de Jesus. Hoje eu vim compartilhar com vocês a leitura no livro de Isaías, né? E muitas das vezes a pessoa faz as suas orações e tem a sensação de não estar sendo ouvida por Deus, né? Que as suas orações não estão alcançando os ouvidos de Deus. Então a gente vai tratar sobre esse assunto hoje. Você que não me conhece, eu sou sua amiga Cida Leite. Amiga é o modo de dizer, né? Sou sua amiga Cida Leite. E você está aqui no meu cantinho Cida Leite, onde nós vamos tratar de assunto da palavra de Deus neste momento. Como também tem outros vídeos onde eu venho fazendo o meu trabalho, porque eu também preciso pagar minhas contas, eu também preciso sobreviver, né? Então, também você vai ver aí no meu canal outros vídeos, né? Falando da consultoria, de renda extra, né? Que é o meu trabalho, tá bom? Se você não curte ainda, não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa os sininhos para você receber as notificações. Vamos então à palavra de Deus em nome do Senhor Jesus? Vamos então ler aqui o livro de Isaías, capítulo 59. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender o Senhor falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim: confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, olha aí, muitas das vezes você faz a sua oração e você tem a sensação de que você não está sendo ouvido por Deus. Por que será? Porque exatamente pelos seus pecados, pela iniquidade, pelo seu caminhar durante todo o dia, durante toda uma vida, faz com que haja essa separação. Não é que Deus não te ama, não é que Deus não está olhando para você, Ele está vendo tudo. Ele quer estender a mão e mudar essa história, mas Ele não pode fazer nada se você não quiser estar no caminho dele, porque existe dois caminhos. Existe o caminho do mal e o caminho de Deus. E nós fazemos as escolhas. A nossa vida é feita de escolha. Então você tem que escolher qual caminho você quer seguir. Qual caminho você quer traçar para a sua vida. O que você quer fazer da sua vida. Então hoje você tem a oportunidade de colocar sua carinha no chão, se humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso e voltar à sua essência, voltar ao primeiro amor, né? Então você tem a oportunidade hoje de mudar essa situação e a partir de hoje começar a ser ouvida nas suas orações por Deus, tá? Então ele diz assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Prova é, a palavra de Deus está dizendo, ele não está de ouvido tampado, de mãos encolhidas, de olhos fechados. Não, ele está olhando para você. Ele está vendo, ele quer mudar essa história, mas ele não pode fazer nada se você quer andar no caminho, nesse caminho aí que vai conduzir à destruição. Mas que caminho é esse? O caminho da mentira, o caminho da falsidade, do roubo, da enganação, o caminho da encrenca. Tem pessoas que encrenqueiras, de coração duro. Então, vai fazer o quê? É o caminho que você está escolhendo. E como nós temos o livre-arbítrio, então Deus ele não vai chegar, meter o pé na porta e falar, eu estou entrando. Não, isso aí é o papel do Satanás. É o Satanás que trabalha dessa forma. Deus ele não vai enfiar, meter os pés e querer entrar na sua vida sem você querer.
Não, ele não vai fazer isso. Você tem o livre-arbítrio. Você é quem faz as suas escolhas. Você que escolhe o caminho que você quer traçar. Então, olha, ele diz que ele não está de mãos, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Tá vendo? A mão dele está estendida para você em todos os momentos. Mas isso não depende de Deus, depende de você querer segurar na mão dele. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, né? Olha aí as respostas de Deus. Tá vendo como a palavra de Deus ela é maravilhosa? Ela vem abrindo a nossa mente. Espera aí, o Senhor tá de mãos estendidas para mim. Então cabe a mim tomar a decisão de segurar na mão dele, né? Ou então você pode, ó aqui que ele fala, nem surdo, peraí, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então você tem a oportunidade de quê? De colocar sua carinha no chão e de falar com Deus. Ele é seu melhor amigo. Ele nunca vai te trair, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te fazer nada para te prejudicar. Nunca. Mas ele não pode entrar na sua vida sem você querer. Em um outro trecho bíblico, a palavra de Deus diz assim que o Senhor Jesus, ele bate na porta do teu coração e pergunta, ei, tem um lugar aí na sua vida? Tem um lugar aí para mim? Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, vai fazer morada com você e você com ele. Mas você precisa o quê? Abrir a porta. Se você não abrir, ele não vai entrar. Tá bom? Diferente do mal, porque o mal ele chega, ele dá uma olhada de longe. Ele vê que a casa está vazia, ele não pergunta se pode entrar. Ele chega e vai entrando e vem com um monte de bagunça, e vem com um monte de destruição, e vem com um monte de problema. Mas é o que você está escolhendo, é o caminho que você está escolhendo. O mal ele não pergunta, porém você está no caminho dele. Então ele que toma posse, ele que vai fazer as artimanhas dele, né? Então no capítulo 2 diz assim, peraí, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, ou seja, o que te separa de Deus? As suas iniquidades, a sua forma de conduzir a sua vida. Está te separando de Deus. Você tem que analisar isso. Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, se você está no pecado, você ora, você ora, você ora, mas a sua oração, ela não passa do teto. Por causa do quê? Por causa do pecado. Você precisa parar com esse pecado, para que a sua oração venha quebrar essa barreira e alcance o trono do Pai, né? Então você hoje tem a oportunidade de começar do zero, tá? Você tem a oportunidade hoje de mudar a sua história. Aí ele diz assim, olha, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Como assim? Como assim? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue? Porque você anda matando pessoas. Como? Nunca matei ninguém, nunca peguei numa arma, nunca... Mas mata quando você fica falando mal pelas costas, mal na frente, mal quando você quer endurecer seu coração, cheio de mágoa, de ódio, você está matando a outra pessoa. Então suas mãos ficam sujas de sangue. E os vossos dedos de iniquidade. Por quê? Porque fica assim, ó. Sabe, tem pessoas que têm um talento que é só Jesus na causa, né? Ela consegue ver o erro, ela sabe onde a outra pessoa está errando, mas não sabe ver o dela. Ela consegue olhar e falar, olha, fulano é assim, fulano é assado. Enquanto você aponta o dedo para um, tem 4, ó, os outros aqui estão apontados para você mesmo. Né? E olha que o Pai tá vendo tudo, né? Então olha só, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue
Como que se contamina a mão de sangue? Dá uma analisada aí, dá uma observada. E os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, assim, olha, às vezes a gente está numa situação, a gente está diante de um problema, diante de uma dificuldade. E é muito fácil a gente falar, olha, se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo. Mas você não é aquela pessoa, você está um degrau abaixo, você não sabe o que é estar ali. Então, o que acontece? Se você parar de julgar, parar de apontar o dedo, parar, porque às vezes a cobrança que tem sobre mim, sobre você, não chega aos pés daquela outra pessoa. A cobrança dela é muito maior. Então, o que acontece? É muito fácil você falar que faria diferente, ou faria assim, faria assado, porque você está de fora. E o seu problema não se compara ao problema da outra pessoa. Mas se você se colocar no lugar da outra pessoa, você vai conseguir ter mais clareza, né? Naquela situação, sobre aquela situação, né? Então vamos parar de ficar condenando os outros, né? Tem pessoas que olham e falam assim, olha, quando elas estão na dificuldade, passando por uma luta, elas são mais fáceis de conversar, são mais fáceis de entender, porque ela está passando, ela quer se livrar daquele problema. Mas passou aquele problema, venceu aquela dificuldade, pronto, ela se mostra quem ela realmente é, né? E dura a coisa é, porque a gente vê que a pessoa está passando por uma luta, está passando por dificuldade, e é coisa que ela mesma está plantando para ela. Né? Por quê? Porque fica acusando os outros, fica julgando as outras pessoas, fica condenando as outras pessoas. Você é juiz, por acaso? Você é advogado? Então para de ficar se intrometendo na vida dos outros. É a sua que está andando para trás, porque sua mão está ficando suja de sangue, porque os seus dedos estão contaminados de iniquidades. É você que está sendo prejudicado. Até quando você vai ficar sobre essa situação? É hora de você dar um basta, né? É hora de você decidir o que você quer para a sua vida. Existem dois caminhos. Qual deles você quer traçar? Qual deles você quer ir? É você que tem que escolher. Ah, porque minha mãe faz oração para mim, porque meu pai faz oração para mim, e porque conheci uma pessoa que está fazendo oração para mim. Ótimo, beleza. A oração, ela é muito eficaz. A oração surte muitos efeitos. A oração move a mão de Deus em favor, em qualquer favor. Só que a oração não vai te salvar. O que vai te salvar é o seu comprometimento, é a sua trajetória. E para fazer uma trajetória, depende do que você quer fazer, do que você está fazendo. Né? Então diz assim, ó, no 59, Isaías 59, 4. Diz assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha só, fica gerando, né? Fica remoendo, fica engravida de coisas ruins e depois ainda dão luz a essas coisas. Essas coisas passam, essa ficção, esse filme de terror, digamos assim, passa a se tornar realidade por causa que a pessoa ela vive isso com intensidade. Olha que triste, né? Por isso que eu falo, você mesmo planta as coisas que você está colhendo. Né? Às vezes a pessoa nos procura na igreja e fala assim, ai, né, tava tão bem, chegam passando por luta, por dificuldade, aí você vai, você chora junto com a pessoa, você senta, você conversa, você lê a palavra, você ora, faz tudo. Aí a pessoa fica bem, tá? É outra pessoa, dá até vontade de tirar uma foto. Foto quando você chega, foto quando você tá liberta, né? Só que o tá liberto
Não depende de mim ficar segurando nas tuas mãos e cobrando você onde você tem que estar. Porque Satanás, ele vai trabalhar. Ele não vai ficar de braço cruzado, ele vai trabalhar. Ele vai tentar fazer de tudo para que você saia dos caminhos de Deus. Então ele vai começar a mostrar defeitos, porque eu não sou perfeita. O pastor não é perfeito. O bispo não é perfeito. A esposa do bispo não é perfeita. Só que o diabo ele vai começar a fazer coisas usando talvez o comportamento daquela pessoa, a fraqueza dela, para que você veja e aí você saia da presença de Deus, porque aí você começa a julgar. Ah, eu achava que o bispo não fazia isso. Ah, eu achava que isso é muito pesado para um pastor. Você não é juiz. O que você tem que fazer? Você tem que ir para a igreja. Buscar a Deus de todo o seu coração. Aqui, ó, basear na palavra de Deus. Tá falando lá o que tá escrito aqui? Então obedeça. Obedeça. Ah, mas ele tá falando, mas ele não tá fazendo. Quando eu chegar diante de Deus, aí Deus vai falar para você assim: minha filha, por que você tomou essa atitude? Por que você tá fazendo isso? Por que você fez isso? Ah, porque o pastor lá falava para fazer isso, mas ele não fazia. Aí ele tá pensando que eu sou boba, que eu vou fazer? Então apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ele não disse que se os seres humanos se calassem, se as pessoas se calassem, ele iria usar a pedra? Ele não usou um animal? Então para de ficar. Gente, você vai na igreja para buscar Deus, para buscar o Senhor Jesus. Esquece vida dos outros. Esquece! Isso aí é uma artimanha que o diabo armou para carregar pessoas, para tirar pessoas da igreja. E as pessoas ficam caindo. Ah, eu não vou mais na igreja não, por causa de fulano. Ah, você não vai? Fulano vai ir, vai se converter e vai alcançar a salvação. E você? E aí? Entendeu? Então, tome cuidado com as atitudes que você está tomando. No 5 ele diz assim: chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer, os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Oh, meu Deus, que perturbação! A pessoa fica num estresse, num nervosismo tão forte, que assim, o que sai da boca dela, né, sai matando, sai rasgando tudo. E se alguém fizer alguma coisa que ela se sentir machucada, você vai conhecer o Satanás, porque ela vai se transformar. Menina, tem uns que até perde pro Satanás, né? Porque consegue fazer umas artimanhas que fica pior do que o Satanás. Misericórdia. Se é que existe alguma coisa pior que ele, né? Mas tem pessoas que deixam a gente duvidando. Então, olha, diz assim, no 6. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violências há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, os seus caminhos são desolação e abatimento, né? Então tem pessoas que assim, para ir para a casa de Deus, ela coloca 1001 problema, 1001 dificuldade. Mas se for para fazer um mal para alguém, fulano mexeu comigo, vou mostrar para ele como que é. Eu vou fazer e vou acontecer, e vou rodar, e vou... Vai! Né? Só que para as coisas de Deus você não tem essa disposição, né? Só que para as coisas de Deus, cadê o amor, cadê o temor, cadê o respeito? Né? Então, assim, é a sua vida. Analise a sua vida. Veja o que você está fazendo dela, porque você vai prestar conta com Deus da sua vida. E aí, quando você estiver diante do trono do Pai, vai ser só você e Ele. Não vai ter ninguém para te defender. Eu parei de fazer isso porque fulano falou para mim assim, assim, assim.
Ah, eu não estou fazendo isso por causa daquilo. É? Quando você estiver diante do trono de Deus, Deus ele vai falar para você, olha, tal dia, né? No dia 12 de fevereiro de 2021, eu acredito que seja 1 e pouco da tarde, né? Agora, mas Deus vai falar com toda certeza, né? Eu preparei uma serva, a menor lá, a menor da casa do pai, a menor. Eu chamei ela para que ela transmitisse a minha palavra, porque eu queria falar com você a respeito disso. E por que você não ouviu? E por que você não pôs em prática? E você vai dizer o que para ele? Ah, Senhor, sabe o que é? É que a Cida fala assim, a Cida cortou todo o cabelo, né? E eu não gostei. É que a Cida veste assim, a Cida fala assim, a Cida. É a sua escolha, né? Não tô aqui pra. Claro que eu quero agradar. Quem é que quer desagradar? Eu não quero desagradar ninguém, eu quero agradar. Mas desde que seja dentro da palavra de Deus. Eu quero poder te ajudar, eu quero poder somar com você. Quero poder ver amanhã você dando testemunho, você escrevendo aqui no meu canal, dando engajamento para o meu trabalho, dando um valor para aquilo que eu faço. Claro que eu quero. Você acha que eu não quero? Você acha que eu não quero? Claro que eu quero. Mas para que isso aconteça, você tem que ouvir a palavra de Deus. Dá ouvido à palavra de Deus, minha irmã, meu irmão. Começa de novo do zero. Ora a Deus, chora. Tem gente que nem chora na presença de Deus, chora, porque se você soubesse como tem alma, não vou nem dizer a sua, né? Tem almas que tá tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, porque a alma sabe para onde ela vai. Então ela já começa dentro dela ficar angustiada, ficar, como que eu vou dizer? Triste, desesperada. Ela não pode fazer nada, porque você não vai escutar a alma, você só vai sentir a tristeza, o vazio. Por quê? Porque sua alma sabe para onde você vai, porque é ela que vai pagar, né? Então, você tem a oportunidade hoje. Aceita o meu convite. Vamos começar falando com Deus, mas de todo o coração, colocando a sua cara no chão, chorando, falando para Ele, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu tenho cometido isso, eu tenho feito aquilo, sabe? Eu quando eu me ajunto com fulano, com Beltrano, eu falo demais, Pai, me perdoa. E ele tá aí, ele tá ouvindo você, ele tá vendo você e ele vai te perdoar. Mas desde que você reconheça o erro e comece a consertar. Tá vendo que vai ir para o caminho mal? Então, peraí. Opa, deixa eu dar um pause aqui, deixa eu colocar minha cabecinha aqui para funcionar, porque o dia de amanhã ele é emprestado, ele não existe. Então, pode ser que eu esteja empolgada demais, né? Achando que sou a dona da verdade, e aí daqui a pouco eu tenho que prestar conta com Deus da minha vida, da minha trajetória e como é que vai ser, né? Então, aproveite esta palavra, leia, releia aí na sua casa, muito forte, um ensinamento mesmo para nossas vidas. Às vezes você tem a sensação de não estar sendo, ora, e tem a sensação de não estar sendo ouvida por Deus por causa do pecado. Alguma coisa você está cometendo que está fazendo com que haja uma barreira de bronze e a sua oração não passa do teto. Não passa. Por quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa de tantas coisas que acaba afastando o ser humano de Deus. Não que Deus se afasta do ser humano. Ele não se afasta. Ele disse na palavra dele ali que ele está com os olhos atentos na gente, que ele está observando a gente. Olha aí. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então ele está ouvindo você. É você
que pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, está se afastando dele. Bora voltar para o Senhor, tá bom? Analisa seu coração. Se você não tem nada na sua mente agora, ai, mas eu procurei, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado, então você vai orar. Você vai orar e vai falar para Deus, Senhor, mostra para mim o que eu estou fazendo de errado. O que eu estou fazendo que está entristecendo o teu coração? O que eu estou fazendo que está afastando o Senhor de mim? E Ele vai mostrar para você, tá bom? Então, usa essa oportunidade para poder se achegar ao Senhor. E assim, alcançarmos o nosso maior presente, que é a nossa salvação. Vamos então falar com Deus? Em nome do Senhor Jesus? Paizinho lindo, em um nome santo do Senhor Jesus, eu me uno, Pai, junto com essas pessoas que o Senhor preparou para ouvir este áudio. Esteja elas aonde estiverem, que o Senhor dê ordem aos teus anjos e este vá de encontro a cada uma delas. E faz, meu Pai, que seja repreendido toda estratégia maligna, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, toda língua pecaminosa, todo mal, meu Pai, que estava sujando essa mão de sangue, alimentando uma mágoa, um ódio, um rancor. Seja esse mal agora consumido pelo toque das tuas mãos e destruído pelo teu poder. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, desce fogo dos céus, Pai, vai queimando o mal que vem judiando dessa pessoa há muitos anos atrás. Talvez essa pessoa tenha a sensação de que nunca foi ouvida pelo Senhor, Pai. Por causa deste mal que alimenta esse pecado e esse faz com que as orações dela não alcancem o teu trono. Ah, Espírito Santo, eu te peço de todo o meu coração, ouve, Pai, a nossa oração, ouve o nosso pedido de socorro para as nossas almas e faz, meu Pai, aquilo que ser humano nenhum pode fazer. Entra lá no mais íntimo, no mais profundo de cada coração e faz a limpeza, meu Pai. Tira sentimentos, meu Pai, escondidos, sentimentos, meu Pai, que estavam lá incubados, alojados há muitos anos. Seja este removido pelo toque das tuas mãos e lançado ao mais profundo do abismo. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abençoa a cada um deles, que eles possam, meu Pai, aprender do Senhor. E que a partir de hoje, meu Pai, haja esse interesse de se aproximar mais de Ti e de ser chamados Teus filhos. Pai, eu tomo a liberdade de pô-lo todos eles em Tuas mãos e determino a bênção, a vitória, a força que essa pessoa precisa para se achegar ao Senhor em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Recebam, amados, a bênção de Deus sobre a sua vida, aonde quer que você esteja. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, né? Dá uma forcinha aí para o meu engajamento, tá? Curte, comenta, tá? Me ajuda a ajudar vidas, tá bom? E eu tenho o meu Instagram, que você pode seguir lá. Eu tenho as minhas lojas, né? Que eu preciso vender para que eu também pague minhas contas, né? Então, você que quer, você que pode, me ajuda, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Jesus. Um forte abraço, assim, bem carinhoso para o coração de vocês. Beijo, guerreiras. Fica com Jesus.